Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Amém? O tema que eu quero falar nessa manhã, e que muito diz com a realidade que vivemos hoje, é a liberdade cristã. Nós vivemos num mundo hoje que nós temos liberdade, e muitas vezes liberdade é até demais. E eu queria falar um pouquinho sobre a liberdade cristã. Você pode dizer para o seu irmão aí, liberdade cristã? Amém. Liberdade cristã, o que é isso? Nós vamos entender um pouquinho. Eu falei aqui na terça-feira e tenho dito que eu tenho estudado um material que vem falando da evangelização do Brasil. E a gente vê que quando o Brasil foi descoberto, homens foram enviados para cá, por Portugal, com a liberdade de explorar essa terra, que nem era deles. Mas com a liberdade de explorar essa terra, eles vieram e se apossaram dessa terra, tomaram aqui os direitos dos índios que estavam aqui. Para ter liberdade nessa terra, eles tiraram a liberdade dos índios. Para ter liberdade nessa terra, eles iam até a África, tiravam a liberdade lá das pessoas, diante das suas famílias, homens, mulheres e crianças, arrancavam da liberdade que tinha e traziam para cá. Tudo em nome da liberdade. E nós sabemos que o Brasil caminhou assim durante séculos, né, com a exploração dos homens. Os homens explorando aquele que é a imagem e semelhança de Deus, que é o nosso irmão. E nós sabemos que, eu até anotei que, né, em 22 de setembro de 1988, quando eu tinha 18 anos, nós sabemos que foi instituída no Brasil, né, a Assembleia Constituinte foi feita nessa época, e a Constituição da República Federativa do Brasil, né, é instituída, é fundamentada sobre o Brasil. E agora algumas leis norteavam, né, tudo aquilo que vinha sendo feito de forma desorganizada, desordenada, muitas explorações. Vieram algumas leis para tentar, né, normatizar essas situações. E eu não vou falar sobre política não, viu, queridos? Pode ficar em paz. Mas lá na Constituição Federal, no capítulo 1, né, vai falar dos direitos e deveres dos indivíduos, dos direitos coletivos. No artigo 5 diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Aí vai falando um monte de coisa. Aqui fala do direito à liberdade. E realmente hoje nós temos muita liberdade no Brasil, e eu acho que até demais. Muitas vezes nós lançamos palavras porque temos a liberdade de falar, de escrever, de expressar o que nós cremos, e aquilo vai como uma fagulha, né? Como uma fagulha que bota em chama toda uma floresta. E baseado nessa liberdade, muitas vezes nós esquecemos de Jesus, dos princípios que o Senhor nos ensina. E é dessa liberdade cristã que eu quero falar nessa manhã, não dessa liberdade que a lei nos garante. Porque essa liberdade que a lei nos garante, nós não cumprimos muitas vezes. Mas a liberdade que Deus nos ensina através de Jesus, os ensinamentos de Jesus, os exemplos de Jesus, essa liberdade sim, nós temos que olhar e tomar posse dela, amém? E é disso que Paulo falava um pouco aqui. Não esse Paulo, o apóstolo Paulo. Ele dizia, né, que nessa época, depois de praticamente 20 anos do seu ministério, essas igrejas da região da Galácia, muitas cidades ali, as igrejas tinham sido já implantadas, o cristianismo já tinha sido pregado, as pessoas já tinham entendido que não precisavam mais estar aprisionados à lei, que agora era pela graça simplesmente de Jesus, um favor imerecido. Mas 20 anos aqui se passaram, Paulo volta naquelas igrejas, e eles estavam voltando para a lei, queridos. Agora eles estavam na dúvida: precisamos circuncidar as crianças, os judeus, novamente, os que aceitam a Jesus, os gentios que creem em Jesus, precisam ser circuncidados novamente, colocando a pregação da cruz
como se precisassem de dar uma forcinha para o sacrifício que Jesus já fez na cruz do Calvário. É onde Paulo vem trabalhar um pouco no coração dos irmãos. Eu não vou ficar explicando isso tudo, mas nesse texto ele diz assim: porque vós, irmãos, fosse chamados à liberdade. Ele está assim: não voltem para o jugo do pecado. A lei apontava o pecado do homem, e nós conhecemos muito bem a palavra de Deus. Mas Paulo vem nesses textos abrir o meu e o seu coração. Ele fala assim: não useis da liberdade para dar ocasião à carne, à sua humanidade caída. Não useis da sua liberdade para satisfazer as suas próprias vontades, as vontades que você acha que precisa, né? As coisas que você acha que precisa, que tem direito. Ele começa a falar para eles, porque Paulo sabia muito bem que se esses homens voltassem a se enveredar pela lei novamente, ele vai dizer que um pouco de fermento, ele pode estragar toda a massa. Então, queridos, quando nós usamos da nossa liberdade, essa liberdade que o Senhor nos deu, e nós extrapolamos, nós começamos a querer, a ensinar a Jesus como Ele deve trabalhar na nossa vida e na vida do nosso irmão. Então é disso que eu quero falar um pouco nessa noite. E ele vai dizer: porque toda lei se cumpre numa só palavra, ou, né, como diz aqui no texto, um só preceito. Toda lei, é como se ele pegasse toda a lei, reduzisse ela em uma unidade. Ela se cumpre num só preceito. Diz assim: ama o próximo como a ti mesmo. E ele continua: se vós porém vos mordeis uns aos outros, devorais uns aos outros, vede não consumais também uns aos outros. Se nós começarmos a atacar os nossos irmãos, nós seremos devorados uns pelos outros. Então, em nome de Jesus, queria que você prestasse bem atenção nessa noite, porque o Senhor te chamou para uma liberdade cristã, e depois você vai usufruir das outras liberdades que nós temos. Lá em Mateus 5,44 diz assim: eu porém vos digo, amais os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quem tem feito isso aqui? Se levantar a mão, não. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que te perseguem. É um princípio. Nós achamos muito mais fácil detonar aquele que nos persegue. Nós achamos muito mais cômodo lançar uma palavra, lançar um texto, detonando aquele que nos persegue. E o meu mandamento, João 15,12 é esse: meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então nós devemos amar os nossos irmãos como Cristo nos amou. E é isso que eu quero te convidar para a gente dar um passeio nessa noite, nessa palavra do Senhor, né? Nessa palavra que é viva e eficaz, e aprendemos um pouco com Jesus. Paulo também vai dizer em Romanos 12: amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra às outras pessoas mais do que a si próprios. Querido, o dia que nós colocarmos isso em prática, nós mudamos essa nação, amém? Nós mudamos a nossa realidade à nossa volta. E eu tenho pensado muito ultimamente sobre as futuras gerações, que legado nós vamos deixar. Nós acreditamos nessa geração, mas precisamos de deixar um grande legado para as gerações futuras. E esses dias eu fiquei muito alegre, pastora Donai, porque os irmãos sabem que eu passei por uma cirurgia. A igreja orou por mim, eu queria agradecer aos irmãos. Domingo eu esqueci de agradecer, né? Muito obrigado, queridos. Sei que a oração dos irmãos realmente me sustentaram, porque teve momentos durante esse período de recuperação que eu pedi a Deus: Senhor, me desmaia de tanta dor que eu estava passando, tanta dor que eu estava sentindo. Mas nesse momento eu não queria ver ninguém, mas tinha algumas pessoas que eu queria perto de mim, que a Ada, minha esposa, Reinaldinho, Amanda, meus meninos. Eu chamava eles: vem para cá, ora por mim aqui, porque eu sabia que o socorro bem presente na hora da angústia só vem dele, amém? Mas ele usa pessoas. Então eu queria agradecer aos irmãos. Não foi fácil, mas Deus me deu forças, e Deus vem trabalhando muito isso no meu coração esses dias, porque nós estamos aqui hoje, daqui a pouco nós já éramos. Nós não sabemos o dia de amanhã, e nós ficamos muito apegados a muitas coisas. Então eu queria falar um pouco sobre essa liberdade cristã. E nós precisamos de olhar para Jesus, olhar para Cristo, né, o Filho de Deus, e Jesus, Filho do homem. Nós precisamos entender que Jesus foi 100% homem nessa terra e 100% Deus, amém? Isso você precisa entender sem nunca esquecer.
Porque Jesus nasceu de Maria, 9 meses na gestação. Ô glória, quando fala em nascer neném eu fico alegre, né? Quando fala que está vindo mais um fruto abençoado, a gente fica alegre, né, Reinaldinho, Amanda? A gente fica feliz, né? Saber que está vindo aí, 9 meses está gerando mais uma bênção. E Jesus da mesma forma, 9 meses foi gerado, nasceu da mulher. Mas quando nós olhamos para Jesus, Filho de Deus, Ele era antes de Maria. Nós olhamos para Isaías, que descreve a morte de Cristo naquela cruz, e 700 anos depois isso acontece com o Jesus homem. Mas o Jesus, Filho de Deus, Ele é antes de Isaías, Ele é antes de Adão e Eva, porque Ele é eterno, amém? Não esquece disso não, querido. O Deus que nós servimos, o Senhor Jesus que vai nos ensinar, através dos textos que vamos ler aqui agora, é muito mais precioso do que talvez você esteja pensando. E nessa noite eu queria, nessa manhã, Mateus 14, 13, talvez nem precisa de abrir, porque eu vou dar uma resumida rapidamente. A Bíblia vai nos mostrar a multiplicação dos pães e dos peixes, amém? Quem conhece essa história? Queridos, uma história fantástica que nós precisamos aprender com Jesus. Jesus estava um dia muito triste. João Batista havia morrido, seu primo, aquele que abriu o caminho para ele, aquele que pregava a palavra verdadeiramente, aquele que não tinha medo de ninguém, que falava da verdade, que tinha liberdade cristã. Jesus triste, vai para o monte orar, Marisa. E ele lá muito abatido, vou subir para o Senhor consolar, igual eu estava lá no dia, abatido, só o Senhor para me consolar. Mas ele chega na beiradinha da praia, mais de 5.000 homens, mulheres e crianças, dizem que tinham umas 10.000 pessoas esperando por ele, querendo vê-lo, precisando dele. A Bíblia diz que ele curou todos os enfermos que estavam ali. Jesus abatido, mais uma vez, largou os seus sentimentos e foi abençoar aqueles irmãos. E diz que a Bíblia diz que ele fala para eles, ensina, prega para eles. E os discípulos começam a dizer: Senhor, está ficando tarde, precisa liberar o povo para ir embora, porque estão com fome. Jesus pergunta: por que? Não vamos liberar não? O que tens? Ah, Senhor, nós não temos nada para dar para eles. 5 pães, 2 peixinhos simplesmente. O que você tem para dar para o Senhor Jesus? Que liberdade cristã. Talvez você pense assim: eu não posso usufruir dessa liberdade, que eu não tenho nada para oferecer ao Senhor. Claro que tem. 5 pães, 2 peixinhos, 10.000 pessoas apresentaram para Jesus. Jesus olha para o céu, agradece a Deus por aquele alimento, partiu e mandou distribuir, queridos. Todos foram alimentados. Ainda sobraram 12 cestos cheios de cada um. O milagre, mais uma vez, foi feito pelo amor de Jesus por aquelas pessoas. Poderia liberá-los para ir embora, mas Jesus não queria apenas alimentá-los. A palavra de Deus diz que ao final todo mundo comeu, repetiu à vontade. Deus tem grandes coisas para você, amém? Vai entendendo a palavra aí. Jesus pede para os seus discípulos: podem ir na frente, vai atravessando aí o lago, vai andando que daqui a pouco eu chego lá. Eles foram andando e Jesus despediu aquele povo, querido, um por um, abraçando um por um. Jesus queria amar aquele povo. Jesus homem, Jesus Deus, amava aquele povo, que ele despediu todos eles. Depois de despedir, a Bíblia diz que ele subiu ao monte agora. O que ele veio fazer? Agora ele subiu e ficou lá orando a Deus. Eu fico imaginando o que ele ficou falando para o Senhor: obrigado, Senhor, por me dar o privilégio de poder curar essas pessoas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder ter comunhão com essas pessoas, porque para isso nós existimos. Eu imagino que ele deve ter orado assim. Ele nos fez, querido, para termos comunhão com ele, do mesmo jeito que ele tinha comunhão com Adão e Eva lá no jardim do Éden. E ele agradece. 3 horas da manhã agora, ele decide ir até os discípulos, caminhando. Mas ele não foi pela estrada tradicional, ele foi caminhando sobre as águas. Ele vai caminhando sobre as águas. Eu queria dizer para você, nessa parte que nós vamos falar agora, que você seja corajoso e olhe somente para Jesus, amém? Seja corajosa, não tire os olhos de Jesus, olhe somente para Ele. A Bíblia diz que Jesus, caminhando,
vai chegando perto dos discípulos ali no barco, remaram a noite inteira, e o Senhor tranquilamente caminhando sobre as águas. Eles olham, acham que é um fantasma, e fantasma nem existe, mas era Jesus que vinha lá, e eles reconhecem a Jesus. E Pedro pergunta, Pedro vira e diz assim: se és tu, Senhor, mande-me ir ter contigo por sobre as águas. E a Bíblia diz que Jesus fala: vem. Pensou, Maurinho? Passou o pé por cima do barco. Posso levantar meu pé não, irmão, está doendo. Passou o pé, né, por cima do barco e começou a caminhar sobre as águas, igualzinho Jesus estava fazendo. A palavra desse texto para você, Mateus 14, 22 em diante: seja corajoso e olhe somente para Jesus. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas ele começou a olhar as situações, as circunstâncias, o vento. E ele olha para o vento, tira os olhos de Jesus, olha para o vento, talvez para a água ali agora. O medo começa a vir no coração dele, ele começa a afundar, querido. Estava indo tão bem, Maurinho. Talvez você possa pensar: na minha caminhada com o Senhor, estava indo tão bem. Mas eu tirei os olhos dele. Fui satisfazer minha carne. Ou fiquei com medo. Mas a Bíblia diz que Jesus estende a mão assim, ó, tira ele de volta, põe ele dentro do barco e entra dentro do barco com ele. Amém? Eu não sei. Talvez você está pensando assim: estou afundando. A mão está estendida, queridos. Ele nos resgata, nos põe no barco e entra no barco. E agora nos conduz numa caminhada com Ele. A Bíblia diz que nós devemos viver no Espírito, mas principalmente andar no Espírito. É na companhia de Deus que nós podemos ser curados. Amém? Lucas 17, a Bíblia também diz que Jesus um dia entrando no arraial, Lucas 17, 11, no arraial, em Rômulo, ele chegando no arraial assim, tinha na porta 10 leprosos. Aqueles homens estavam à margem da sociedade pela doença que tinham, era altamente contagiosa, estavam ali, distantes. Queridos, mas eles vêem Jesus passando. Quantas vezes eu orei para Deus me curar aqui nessa igreja, queridos? Tinha 10 anos que eu estava doente, doente físico. Chamava aqui na frente para orar: o Senhor me cura. E o Senhor foi me dando forças. Mas eu tive que passar pela cirurgia. Deus tem um propósito nisso, amém? Porque ele precisava que eu passasse por isso. Mas esses homens aqui não. Domingo já foi curado aqui na igreja, né, Domingo? Levantou a mão, Deus curou ele na hora. Deus tem cura para você, para mim, amém? Nessa manhã, em nome de Jesus. A Bíblia diz que eles começam a ver Jesus e dizem: Jesus, tende piedade de nós. Bastou, queridos. Jesus olha para eles, fala assim: podem entrar na cidade, procura lá os sacerdotes. Vão, mostrem-se aos sacerdotes. E a Bíblia diz que enquanto eles iam, eles foram purificados. A palavra para você nessa noite: enquanto você vai, enquanto você caminha, você é curado, amém? Você é purificado. Eles foram curados. Quando chegaram diante dos sacerdotes, estavam curados. Liberdade cristã, queridos. Aprenda com Jesus. Nós temos que aprender com Jesus, olhar para Jesus. Esses homens, enquanto iam, um grande milagre aconteceu, Marisa. A lepra sumiu. À medida que caminhavam, a lepra sumiu. Eu fico vendo hoje, à medida que eu caminho, Deus vai me abençoando. Agora já fui curado. Foi difícil, mas fui curado. Sei que fui curado. Precisou da intervenção de um médico abençoado, mas fui curado, querido. Enquanto nós andamos no Espírito, o Senhor pode nos curar. Também eu queria te dizer: lute pelo amor de Jesus. A Bíblia fala de uma mulher estrangeira que um dia procura Jesus, e Jesus vai dizer para ela que ele veio para o povo de Israel.
Ele não veio para os estrangeiros. Mateus 15, 22, se você quiser guardar aí. Diz assim, ela vê Jesus e diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qualquer pessoa que se dirigia para Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ah, tinha cura? Tinha, não tinha? Porque reconheciam que Ele era Deus, que Ele era o enviado de Deus para perdoar, para nos purificar de todo pecado. Senhor, ajuda-me. Ela fala para Ele. Aí Ele diz assim: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela já tinha ganhado o coração de Jesus, mas Jesus estava dando uma caminhadinha com ela, Valdete, andando no Espírito. Jesus estava caminhando nas ideias um pouquinho com ela. Ela diz assim: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe o que ela estava falando para Ele? Eu sei, Senhor, eu não mereço mesmo não, mas me dá um pouquinho desse seu amor, só um pouquinho dele, é suficiente para curar minha filha. Ela pedia pela filha dela que estava endemoniada. As migalhas, um pouquinho desse seu poder é o suficiente para curar minha filha. Jesus diz assim: mulher, grande é a tua fé, seja conforme deseja. E a menina foi curada. Por que você ainda duvida que Deus pode te curar? Ela pediu só um cadinho, um grãozinho de mostarda, uma fezinha. É o suficiente para que Deus possa fazer um grande milagre na sua vida, amém? Toma posse disso, queridos. Esses dias em casa deitado e sentindo dor, e Deus ministrava essas coisas no meu coração. Também não despreze o seu Salvador. Por isso o tema dessa palavra, liberdade cristã, ande com Ele, não despreze o seu Salvador. Mateus 26, 35, Jesus procura ali, né? Um dia vai orar no Getsemane, no Monte das Oliveiras, lá no lugar da rendição, no jardim. Jesus sobe lá, Maurinho, para orar. Jesus orava, queridos. Muitas vezes nós pensamos assim: para que orar? Jesus, Filho do homem, Filho de Deus, Ele precisava ter comunhão com o Pai. Ele subia para orar no Getsemane. A última vez que ele subia, a palavra de Deus nesse texto que eu te falei, Mateus 26, 37, Ele vai dizer: minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem comigo. Ele fala para os discípulos: vigiem comigo. Porque nós sabemos que Ele foi orar, chamou Pedro, João e Tiago, os mais próximos, foi com Ele, foi orar com Ele, e Ele se distanciou um tiro de pedra deles, a Bíblia diz, em torno de uns 20 metros, mas eles estavam ali, e Jesus chorava amargamente. Ele dizia que a sua alma, né? Estou profundamente triste, a alma profundamente amargurada, numa tristeza ao ponto de morrer, Domingos. E Lucas, no Evangelho de São Lucas também, ele continua falando um pouco sobre isso, no capítulo 22, do 42 em diante. Ele vira para Deus e fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu aprendi isso com Paulo, viu, Paulo? Um dia a gente, você nem lembra, né? Mas a gente falava um pouco desse texto. O que fez Jesus suar sangue aquele dia? Jesus estava com medo da morte? Com medo da cruz? É isso que Jesus estava com medo? Igual eu estava lá em casa morrendo de medo. Senhor, me desmaia. Podemos achar que Jesus estava com medo da cruz. Não é não, querido. Você pode pensar: Jesus estava com medo da coroa, dos cravos, das chicotadas que ele ia levar. Ele podia ver aquela lança furando o seu lado ali. Jesus sabia tudo que ia acontecer, mas Jesus não estava angustiado. A Bíblia diz que ele suava gotas, grandes gotas de sangue que caíam ao chão. Tamanha era a angústia. E isso é provado cientificamente. Quando o ser humano se encontra num grau de angústia extremo, esse fenômeno pode acontecer, dos poros começar a soltar um pouco de sangue junto com o suor.
E o sangue do Senhor começa a ser derramado ali, por mim e por você, amém? E Jesus, querido, que angustiava o coração dele, que ele sendo santo, sendo puro, nunca teve nenhum contato com o pecado. E agora o meu, o seu, o nosso, o pecado de toda a humanidade, dos que nasceram, dos que ainda vão nascer, ia ser imputado sobre ele, Marisa. E sabedor Jesus também que Deus não se relaciona com o pecado, e que ele ia caminhar no momento mais difícil da vida dele, sem o Pai. Oh Senhor, você tem que imaginar que amor é esse que o Senhor tem por mim e por você, querido, para que você possa entender que nós precisamos viver uma liberdade cristã. Nós precisamos amar o nosso irmão. A palavra vai dizendo que gotas de sangue caem, o Senhor envia um anjo para trazer um pouco de alívio para Jesus, porque Deus sabia que dali em diante não ia ser fácil. A caminhada com o Senhor muitas vezes não é fácil, mas é extraordinária, é tremenda. A palavra de Deus diz assim: pois se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele fala isso por 3 vezes, queridos. Senhor, todo esse pecado, Deus santo, puro, Fernanda, imagina uma água bem limpinha, bem tratada, uma água lá da fonte. Agora você vai pegar toda a contaminação que existe no ambiente mais poluído e coloca sobre ele. Spurgeon ilustra isso de uma forma muito interessante. Ele diz: pensa num tsunami, como se Jesus estivesse à beira da praia, só para você entender a grandiosidade desse momento. Jesus à beira da praia, e ele ouve o barulho do tsunami, onde todo mundo precisa de correr, mas ele não arreda o pé. Nesse momento representa, ele vai falando, que como as primeiras espumas que vieram na água tocassem os pés de Jesus. Era algo muito maior. Ele ainda precisaria ser moído, representado lá no Antigo Testamento pelo bode expiatório, aquele onde o pecado de todo o povo era colocado sobre ele, e o pecado era levado por ele. Representava Jesus levando o meu e o seu pecado. 2 bodes iguais, igualzinho, porque eles precisavam de 2 para representar, e o outro era sacrificado, representando o sangue derramado de Jesus. E isso se cumpriu. Por isso Paulo fala: não voltemos à lei. A palavra que eu tenho para você nessa noite, querido, você precisa ter consciência, porque a nossa consciência, muitas vezes nós nos achamos culpados, por isso nós não vivemos uma liberdade cristã. Muitas vezes você pensa que o seu passado de contaminação, que Deus ainda te condena por ele, você fica se remoendo por ele. A sua consciência tem que estar tranquila, Ronaldinho, livre. Esse sangue, essa entrega de Jesus foi suficiente para nos justificar diante de Deus, amém? O Senhor nos olha agora e nos vê puro, sem pecado. Por causa de nós não, pela graça, é por causa de Jesus, é por causa desse sacrifício, dessas primeiras gotas que caíram. E depois nós sabemos que todo o seu sangue foi jorrado ali na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Por isso eu te convido, em nome de Jesus, que nós podemos viver essa vida, essa liberdade cristã. Hoje eu fico muito tranquilo, sei que errei muito no meu passado, e sei que muitas bobagens eu fiz, mas eu sei que diante de Deus, hoje minha consciência está tranquila. Não é porque eu sou bonzinho não, é porque Jesus é bonzinho, porque Jesus pagou o alto preço por mim. Aí hoje eu tenho liberdade de caminhar com Ele, né, Paulo? Hoje eu tenho liberdade de andar no Espírito. Talvez você ache que não pode, talvez você ache que: Senhor, eu preciso de muitos dons. Queridos, você precisa do Espírito Santo, e na caminhada Ele vai te usar segundo o propósito do coração dEle, amém? É isso. Você fica preciso de dons de cura, de profecia,
Queridos, você precisa do Espírito Santo, amém? O resto é com Ele. O resto é com Ele. Se você vai usufruir disso ou não. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Tenha esperança. Romanos 5, capítulo 5, versículo 5 diz assim. Ednei diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nosso coração, por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Esse amor que você tem no seu coração, que você a partir de hoje entende pelo seu irmão, por aquele que te persegue, por aquele que fala tantas coisas que você não gosta. Esse amor que está no seu coração, ele não vem de você, ele vem do Espírito Santo, amém? Se nós não entendemos isso, nós não experimentamos da liberdade de consciência. Então eu te digo nessa manhã, liberte-se do sentimento de culpa que você tem pelo seu passado. Uma vez que você colocou sua vida, entregou sua vida para Jesus, todo o nosso passado foi perdoado, amém? Nós fomos libertos do pecado. Por isso, nós não podemos caminhar pecando. Nós não fomos libertos para pecar. Eu falei da graça, né? E ilustra muito bem lá no início, quando eu disse: toda a lei se resume em amar ao próximo como a nós mesmos. Então eu não preciso mais me preocupar com a lei. Precisa sim. Nós precisamos estar atentos aos mandamentos do Senhor, que é a palavra. E nessa caminhada, andando no Espírito, é onde o Espírito Santo de Deus vai nos convencendo do juízo, do pecado, da justiça, e nós vamos sendo libertos, Marcinho. Nós vamos sendo purificados a cada dia, né? Nós olhamos para Jesus, a ventania, nós não afundamos. Mas se você tira os olhos de Jesus, você corre o risco de fazer como Pedro, começar a afundar. Nós temos liberdade para com Deus. Nós somos livres porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos amou primeiro. Mas nós devemos ser servos uns dos outros. Viu, Francis? Francis sabe muito bem disso, representa muito bem isso. Um homem exclusivamente de Deus. Não adianta você querer fazer mais nada por ela. É só tomar posse, amém? Toma posse, queridos, disso que Jesus fez. Eu creio que Jesus morreu por mim, portanto eu me arrependo dos meus pecados. E o Senhor sabe quando há arrependimento verdadeiro. E a nossa santificação se dá pelo cumprimento da lei, né? Dos princípios da palavra de Deus, que se resumem em amar os nossos irmãos. Gálatas 6:2 diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Mas sabe o que nós achamos muito mais fácil? Julgar o nosso irmão. Talvez nós passamos num lugar e está cheio de jovens bebendo, se prostituindo, e nós ficamos irados com aquilo. Sabe o que Deus está mostrando para mim e para você, queridos? Ainda dá tempo para eles estão vivos. Deus leva o Diogo lá na cadeia, trabalho extraordinário. Homens que erraram como nós, ainda estão vivos, Diogo, nessa terra. Ainda há esperança para eles, ainda há esperança para mim, ainda há esperança para você, enquanto estamos vivos. Por isso não passe largo. Joio no meio do trigo, não cabe a nós separar, mas cabe a nós amarmos, ajudar os irmãos a levar o fardo se estiver pesado. Na caminhada, talvez o irmão, o fardo está pesado, e ele está buscando forças nele mesmo. É a hora que você entra, querido. Ame esse irmão, ensine-o na caminhada. E para finalizar, Gálatas 5:22. Se nós queremos andar, viver no Espírito e andar no Espírito, nós precisamos que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nosso coração, para que nós possamos botar em prática o fruto do Espírito. A palavra de Deus diz que o fruto do Espírito, antes vai falar, né, um pouquinho lá da carne, vai falar daquilo que a carne gosta, mas aqui vai falar do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, os 3 primeiros. Esses 3 primeiros, queridos, vão falar
de nós para com Deus. Amor ao Pai. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amor para com Deus. O segundo vai falar de alegria. Alegre. Oh, que glória. Eu amo a Deus, porque alto preço Jesus pagou por mim. E não só por isso, porque Ele me amou primeiro, Ele me chamou, Ele me escolheu, tem me abençoado, coloca pessoas especiais, preciosas conosco. Estou alegre, porque a cada dia que eu caminho com Ele, Ele me surpreende. Quando eu acho que eu não estou aguentando, Ele me surpreende, igual a Arlindo falou, né, Arlindo? Acho que não estou aguentando. Ele te surpreende. É só olhar para Jesus na cruz. 2 malfeitores. Ele não merecia a cruz, mas os 2 mereciam. Mas um olha para ele, se arrepende. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Socorro bem presente no momento da angústia. É a graça, querido. Não interessa o que você fez, querido. Hoje você vai estar comigo no paraíso. É a graça. Onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Alegria. E agora eu tenho paz com Deus. Eu sei que Deus não tem raiva demais de mim por causa dos meus pecados, porque eu merecia a cruz, mas Jesus já foi por mim e por você, amém? Pagou alto preço, já foi. E agora eu tenho paz com Deus. Então, fruto do Espírito é dividido em 9 tópicos, né? 9 adjetivos aí. Diz assim, os outros 3: longanimidade, benignidade, bondade. Isso é sua atitude para com o teu próximo. Longânimo. Você é tolerante. Você não é radical. Você não deseja a morte do seu irmão. Pelo contrário, você é longânimo. Para ele te tirar do sério, só se te matar. Porque a nossa alma, ninguém vai matar, amém? Pode matar o corpo, mas a alma, em Jesus nós temos que ser longânimos, benignos. Parece bem próximo de bondade. Benignidade é a disposição. Tem a ver com eu quero. Está na minha essência servir. E bondade, aí sim as suas atitudes de ajudar o seu irmão a levar o fardo pesado. Então esses 3 tópicos agora é para com os nossos irmãos. E os últimos é quando as pessoas olham para você. Agora ela olha para o pastor Davi. Fidelidade. O homem fiel. Fiel a Deus, fiel à esposa, fiel aos filhos, fiel ao chamado. É isso, queridos. Fidelidade. Os irmãos olham para os cristãos. Cristão, aquele que tem uma liberdade cristã, e vê fidelidade. Fidelidade, mansidão. Ele não fica brigando comigo. Eu chego lá e conto umas coisas terríveis para pastor Davi, mas ele não briga comigo. Ele fala: vem cá, queridos, vamos orar. Nós erramos, mas se começarmos a afundar, o Senhor nos resgata. As pessoas olham para nós, queridos, precisam ver essas coisas. E o último, domínio próprio. Eu posso estar querendo subir pelas paredes, mas o Espírito Santo, andar no Espírito, que anda comigo, me ajuda, Marcinho. Eu quero tanto fazer isso, mas não vou fazer, porque eu aprendi a me controlar. É isso que Paulo estava falando, queridos. Não precisa circuncidar, não. Vocês não podem, o corpo de vocês não pode fazer mais nada. Jesus já fez. Da agora em diante é usufruir, é andar com Ele, é caminhar com Ele, é curar em nome dEle, é olhar o irmão que está perdido na rua e saber que Deus está te dando a oportunidade, que esse irmão ainda está vivo. Alguns irmãos já dormiram aqui na porta da igreja. Eu lembro que nós pregamos, acho que para todos, né, pastor? Pelo menos da minha parte. Pregamos para outros, socorremos alguns, mas alguns já morreram. Mas a gente fica alegre de ter pregado para eles assim mesmo, porque ainda estavam vivos, mas hoje não estão mais. Então, queridos, eu não sei o que Deus está querendo falar no seu coração nessa noite, mas nessa manhã.
Mas talvez essas pessoas que ainda estão passando pelo seu caminho, que você está achando que não presta para nada, que tem uma opinião contrária de você e você acha que não serve, queridos, Deus está te dando a oportunidade de amá-lo. Foi para a cadeia, é lá que eu vou amar. Me visitou, é lá que eu vou amar. Me fez muita raiva, vou orar por ele. Vou mostrar que eu sou fiel ao meu Deus, que eu não quero o mal dele, eu quero o bem. Vou respeitar a decisão dele. Amém?